Bem-vindos, meus irmãos, no YouTube. Este é uma Pérola da Graça. E o tema desta Pérola da Graça é sair do sistema. E agora? Esta é uma pergunta que me chega aos centenas e centenas de perguntas de pessoas que não têm aonde se reunir e têm esta curiosidade. Nós somos seres humanos sociáveis e aprendemos que congregar é saudável. Nós não temos nada contra a reunião. Nós não temos nada contra quem se reúne nas igrejas. Nós somos contra o que se fazem na reunião em nome de Cristo. É diferente. Se reunir é saudável. A reunião pode ser qualquer dia, qualquer hora. Pode ser na rua, na chuva, na casinha de sapê, não importa o local. Você pode se reunir aonde você quiser. Nós nos reuníamos na nossa casa. E na minha casa se tirava a privacidade. Nós tínhamos que tirar os utensílios do banheiro, tive que botar cadeado que o Miguel comia meu Danone tudinho. Então começou a tirar a nossa privacidade. E alugamos um espaço, uma lojinha, cabia 18 pessoas, dividíamos o valor, ajudávamos os necessitados, e isto foi crescendo conforme Deus quer. O homem não pode ter nada se do alto não lhe for dado. Não adianta esse negócio de falar, eu vou abrir. Se Deus não quiser, não abre. Não adianta o homem falar, eu vou fazer. Se Deus não quiser, ele não faz. Então, tudo está debaixo do controle de Deus. E eu disse um abençoado o seguinte: você pode ter um entendimento, pode ter sabedoria para aplicar esse entendimento. Se você não tiver unção de Deus, ninguém procura esse entendimento. Você pode não ter sabedoria nenhuma, pode ter pouco conhecimento, mas se a unção de Deus estiver na sua vida, as pessoas vão procurar o pouco que você sabe por causa da unção de Deus que está na tua vida. Então, a pergunta que as pessoas me fazem é: eu saí do sistema, e agora? Eu vou fazer o quê? Abre para mim, Miguel, por favor, Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11. Depois eu vou entrar no capítulo de número 2, olha que interessante, a epístola de Paulo aos Gálatas: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O evangelho segundo o homem, você sabe, né? Puxa, prende, passa, leva essa fita, bebe esta água. Isto é o evangelho segundo os homens. 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. 13, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Segura, o proceder no judaísmo. Então, Paulo era hebreu dos hebreus, de hebreus. Paulo praticava o farisaísmo, ele era o orgulho judaico. Então ele tinha um grande proceder. Diz que como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. 14, e olha o homem, na minha nação, quanto ao judaísmo, o que dizia a respeito à religião judaica, diz que avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Então aqui começa a se encaixar o que eu quero passar para alguns irmãos. Porque a pessoa diz assim: mas eu sou líder do coral, eu sou professor da escola dominical, olha, pastores, presidente de convenção me ligam, eu ouvi a tua mensagem, e agora? E agora? Olha o padrão que
Paulo disse, nós pregamos semana passada, ele diz que esse homem tinha um currículo. Ele era o cara. Ele era um homem que, segundo ele, quanto ao judaísmo, ele avantajava-me. São palavras de Paulo. Depois ele diz no versículo de número 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve, 16, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse em gentios, sem detença, disse Paulo, eu não consultei nem carne nem sangue. Então, o homem era o orgulho judaico, de Hebreus, da tribo de Benjamim, do rei Shaul, e o seu nome é uma referência ao rei Shaul, era Saulo. Mas diz que quando a graça chegou na vida dele, quando a revelação da graça chegou na vida dele, quando o Cristo ressuscitado se manifestou na vida de Paulo, ele diz que sem detença, ele não consultou carne e nem sangue. Ele não foi ao pastor e perguntou: pastor, eu descobri que a ceia na verdade é a Páscoa, o que é que o senhor acha? Ele não fez isso. Ele não foi até o chefe do sinédrio e perguntou: o batismo agora é na cruz, o que o senhor acha? Quando a revelação chegou, Paulo disse sem detença: eu não consultei nem carne nem sangue. E lá na igreja de Filipe ele disse: olha, tudo o que eu aprendi, eu tenho como refúgio. Tudo o que ele aprendeu de Gamaliel, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, diz que ele reputou aquilo como nada. Então aqui começa a guerra de uma pessoa que diz: eu saí do sistema, e agora? E agora não consulta nem carne nem sangue, e siga a voz que fala ao teu espírito. Ele te chamou pela sua graça. Mas é que fica uma guerra indecisa. Mas eu canto no coral. Mas é porque eu sou o chefe da convenção. Mas é porque eu tenho um salário. Meu amado, não diga que você é cristão. Cristão não se prende a dinheiro, não se prende a salário, não se prende a cargo, não se prende a título. O cristão em que a espada do Espírito entrou na sua vida, separou juntas e medulas e cortou, arrebentou com as algemas. Ele é livre, está preso a Cristo. Então ele diz no versículo de número 17, interessante, olha só: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vou perguntar aos apóstolos. Ele diz: eu? Me foi revelado, eu estou em graça, não vou perguntar nada a ninguém. Porque se eu for, eles vão dizer que o diabo está falando na minha boca. Eles vão dizer que eu estou desviado. Vão dizer que eu estou desigrejado. Vão dizer que tem que dar dízimo sim. Vão dizer: cuidado com esses pastores no YouTube, saravá. Paulo disse: eu não vou nem para... Existem uns apóstolos que estão antes de mim, eles nunca pregaram isso. Se eu for... Meu amado, porque eu sei, deixa eu falar diretamente com você que me ouve. Eu sei que assim que você recebe esta revelação, a alegria é tão grande que você quer falar para o teu pastor, você quer falar para todo mundo. Teve um abençoado que me disse: pastor, mas a alegria foi tão grande que quando eu ouvi essa palavra, a primeira coisa que eu vi foi meu Rottweiler. Eu disse: estamos em graça. Mas o Rottweiler não entende, abençoado. A alegria é muito grande, eu sei. Mas as pessoas não vão aceitar.
Não tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio. E aqui vem a resposta. Saiu do sistema? Descanse, respire fundo e ande pelo esse caminho da graça de Deus até chegar à maturidade. Não discute, não confronte, não debata. Paulo disse a Tito: evita debates e questões tolas acerca da lei. E ele deixou esse recado. Olha lá o que diz o 18, olha só, olha. Decorrido 3 anos, volta o 17, o que ele fez? Quando a graça chegou, não subia a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quanto tempo ele ficou quietinho? Olha, preste atenção, ele recebeu a graça, não foi procurar ninguém, não consultou carne nem sangue, nem foi para os apóstolos, ele voltou para a Arábia. Quanto tempo ele para a Arábia e outra vez para Damasco? Depois de receber a graça, quanto tempo Paulo ficou quietinho, ouvindo a voz do Espírito Santo? Coloca o 18. Decorrido quantos anos? 3 anos. E o Espírito revelando. E mostra daqui, e mostra dali, e bota dali, e a espada cortando. É aqui, é ali. Porque ele não tinha nada. Se ele fosse para o confronto, os judeus tinham o quê? A Torá. E ele tinha o quê? Nada. Ele ainda iria escrever. Então ele ficou 3 anos. A palavra é essa. Amados, fique quietinho no teu trabalho. Fique quietinho na tua casa. Eles vão começar a sentir falta do dízimo e da oferta. Vão ligar para a sua casa. Eles não vão sentir falta de você. Eles não cuidam de você. Eles cuidam do teu bolso. O cofre vai arriar. Eles vão ligar. O que foi? A irmã subiu. O que é? Aí você diz: não, eu não estou consultando nem carne nem sangue. Eu estou quietinho na minha casa. Não discuta, não confronta, porque teve uma abençoada que falou para o pastor dela: o quê? Vocês vão morrer, vocês vão pagar. Tem um pastor no YouTube aí dizendo que não tem que dar dízimo. Quem é esse pastor? Geraldo. Daqui a pouco o cara vem para cima de mim, meu amado. Eu falei: calma, meu amado. Não, calma nada, que você está tirando o rebanho de lá, que não sei o quê, que papai. Não estou tirando ninguém, meu amado, eu só li o evangelho. Eles não pregam o evangelho. Então Paulo disse: olha, 3 anos. Mas eu acredito que Paulo estava com uma vontade, né, meu irmão? Se enchendo da graça, né? Mas olha o relato, por causa do horário. Olha lá, 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Isso depois de 3 anos de receber a graça. 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. 21. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Quantos anos já tinha passado que ele conhecia a graça? Guarde isso. Você conheceu a graça há 1 ano aí, já quer bater de frente com os caras. Segura aí. Paulo disse: eu não era conhecido de ninguém. E a revelação já estava com ele. E ele quietinho. Versículo 23. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Agora leia. 14 anos depois. Quanto? Mais 3. Aí chegou a hora do confronto. Não é do dia para a noite. As pessoas pensam que eu caí aqui de paraquedas. Eu estou em evidência no YouTube agora, e vários lugares aí onde a gente passa pregando. Mas a minha caminhada neste evangelho, eu já apanhei muito, eu já bati muito, eu já preguei muito, eu já fiquei muito tempo em silêncio. Tudo tem um tempo determinado, abençoado. Primeiro ouça como eu ouvi, como Paulo ouviu. Primeiro ele ficou 3 anos lá, só ouvindo o Espírito ministrar.
Ele saiu, foi lá na Síria, na Cilícia, não viu ninguém, viu Cefas, viu um dos apóstolos. Ele deve ter coçado a língua e disse: não, se eu for para o confronto agora, os caras vão me detonar. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui só ouvindo. Disse então que 14 anos com 3 que você leu, 17, o tempo chegou. Aí, meu irmão, o pau quebrou. O primeiro a entrar foi Pedro. Ele disse: Pedro, tu não andas segundo a verdade do Evangelho. Era líder, coluna, mas ele estava agora na plenitude da revelação. Amado, tem muita coisa ainda para se aprender. A graça de Deus não é apenas não dar dízimo, não comer pão, não beber suco. A graça de Deus é profunda. A graça de Deus é inesgotável. A graça de Deus é um mover do Espírito Santo e não um mover de homens. Isto não vai acabar nunca, como nunca acabou. Ninguém pode destruir a graça de Deus. Ela é indestrutível. Então você saiu do sistema? Espere o tempo de Deus. Se alimente desta palavra. Busque conhecimento. Veja outros pregadores no YouTube. Faça um radar da graça de Deus. Veja se está em linha com as epístolas de Paulo. Tem dízimo? Não é graça. Também não discuta. Fique na sua. Esse aqui já não dá para me encaminhar. E esse aqui? Esse aqui tem pão com que suco. Opa, deixa eu analisar os estudos, aprofundar. Meu amado, não discuta, não debate, não crie inimizade. Não vá para o YouTube, para o Facebook, batendo, chamando de heresia. Porque aquilo que tu condenas hoje pode ser a libertação tua amanhã. E vai precisar você ter muita humildade para reconhecer que aquilo que você condenou, ali estava a tua libertação. E foi o que fez Pedro em 2 de Pedro, Miguel, depois do confronto com Paulo, capítulo 3, versículo de número 14, eu vou ler para encerrar aqui, que já estamos em cima do horário. Por essa razão, pois, amado, esperando estas coisas, empenhai-vos por sede achados por ele em paz, sem máculas irrepreensíveis. 15, e tende por salvação, disse Pedro, a longanimidade de nosso Senhor. Preste atenção. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quem foi Paulo? Repreendeu ele. Quando? Quando recebeu a graça? Não, 17 anos depois. Como um prudente construtor, com sabedoria, no time de Deus, colocou Pedro no lugar dele e exaltou a Cristo, e Pedro teve humildade para reconhecer que a sabedoria não estava em Pedro, coluna, a sabedoria estava em Paulo. Isso é lindo, né? Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria lhe foi dada. 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Olha Pedro falando de Paulo. Nas quais, grifa Miguel, há certas coisas difíceis de... Uau! O apóstolo Pedro disse, o que Paulo prega são coisas difíceis de entender. Só que ele ficou 17 anos só digerindo, para no confronto colocar Pedro no lugar dele. Disse, tu não andas segundo a verdade do Evangelho. Depois ele disse que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam demais a Escritura para a própria destruição deles. Então, quem não entende as epístolas de Paulo, o próprio Pedro disse, são instáveis e ignorantes. Depois ele diz no versículo de número 17, não adianta fazer assim, eu vou falar tudo que eu tenho para falar. 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão,
Acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, está defendendo Paulo, decaiais da vossa própria firmeza. 18, antes, crescei aonde? E ele disse que estava onde? Em Paulo. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Cristo, seja dado seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Está aqui minha resposta para vocês que me ligam e mandam o WhatsApp. Saiu do sistema? Permaneça na graça de Cristo. Não tem um grupo que vocês gostam de se reunir? Não tem? Fique na sua casa. Faça do nosso canal do YouTube o seu culto racional. Tem muita gente boa pregando aí. Tem o nosso canal, tem um canal do nosso irmão Cristiano França e o canal do nosso irmão Elson Jesus, MGV, Ministério Graça e Verdade, lá na Bahia. Assista esses homens, coloque um caderno, coloque a sua Bíblia, anote, confira direitinho, veja os nossos vídeos e faça uma comparação com os outros que estão pregando aí em nome de graça. E você vai então crescer na graça e no conhecimento. Amém? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Graça e paz.